Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa segunda edição da Maratona do Conhecimento, uma atividade gratuita e obrigatória para a composição das suas notas, as notas dos cursos de graduação, dos nossos cursos EAD digitais e híbridos do Centro Universitário Uniateneu. Eu sou a professora Lília Martins, sou a coordenadora pedagógica de EAD e convido você agora para assistir junto comigo uma palestra muito interessante, com o tema Pronto para o Futuro? Planejando Carreira e Sucesso. E o nosso palestrante de hoje é o professor Wesley Ferreira. Ele que possui graduação em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduação em Administração e Negócios, com experiência de 5 anos como analista de RH e há 7 anos como docente. Também atua como tutor de ensino à distância nessa instituição há 1 ano. Eu desejo a todos e todas uma excelente atividade. Bem-vindo, professor. Boa tarde a todos. Lilian, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando, né, da nossa experiência, da nossa vivência, do nosso dia a dia, né, e trazer aí esse momento de reflexão com você, caro aluno, para que a gente possa ter uma ideia do que vai ser daqui para o futuro, né? Do novo, pós-Covid, novo futuro, está sendo muito falado, muito discutido. Então, esse é o momento que a gente abre aí para falar um pouco, né, de como era esse modelo antigamente, como vai ser agora para o futuro, e como é que a gente vai unir essas duas coisas, né, nesse novo processo. Então, para iniciar, eu gostaria de que nossa produção colocasse o primeiro slide para a gente começar esse raciocínio, né? Eu coloquei uma palavra-chave bem simples, né? Que é o qualquer coisa serve. Aí eu pergunto para você, cara aluno, serve? Qualquer coisa serve? Serve para quem? Né? O que serve? Verdade. Vamos lá, o porquê desse pensamento? Como a Lília bem falou, eu tenho alguns anos de experiência no RH, né? E aí a gente tem uma vivência diária na questão do planejamento. A gente tem esse contato com os candidatos, com os alunos, e a gente vai perceber, em muitos deles, principalmente os que estão iniciando a carreira profissional, que esse planejamento ele não existe. Ou se existe, ele ainda deixa a desejar, né? Ele está pela metade, está em construção. É talvez por falta de um conhecimento, de uma mentoria, né, de alguém que os auxilie, mas que nada que, desde que a gente queira, a gente consiga mudar e resolver essa situação aí da falta desse conhecimento no termo de planejamento, certo? Então, eu quero falar para vocês de um exemplo bem básico, né, do que é o que serve, do que não serve. O porquê que eu coloquei essa palavra. Era muito comum a gente escutar nesses processos seletivos dos candidatos que qualquer coisa serve quando a gente perguntava, né? Onde é que você se vê dentro da empresa, em qual cargo, né? Qual a profissão que você almeja? E o candidato dizer qualquer coisa serve, principalmente o iniciante, porque queria ingressar, né? Porque queria ir portas abertas dessa instituição, e às vezes já entrava com a chave errada, né? Porque qualquer coisa serve, de fato, para o RH não serve. Nem para o RH, nem para a empresa, enfim. Acho que para ninguém qualquer coisa serve, né? A gente tem que sempre ter em mente o objetivo, né? E a partir do objetivo a gente vai aí traçar as metas, né? Para poder ver o que se precisa fazer ou não para poder alcançar esse objetivo. Então, esse exemplo que eu estou citando é desses alunos mesmo que para iniciar a carreira como estágio, né, acabava aceitando esse qualquer coisa se fosse dado de oportunidade pelas empresas. Mas a empresa que trabalha com um RH bem gerenciado, bem estruturado, ele não vai entender dessa forma, né? Pode passar o slide, produção, por favor. Aí eu peguei um trechinho de uma fala de um diálogo muito bacana, né, da Alice com o seu gato, né, que a Alice faz as maravilhas do filme, e vai aí fazer uma alusão muito bacana ao que a gente está falando, ao que a gente está
tratando agora sobre isso, né? A Alice pergunta, qual direção devo seguir, né? Qual direção devo seguir para sair daqui? Aí o gato responde, isso depende. Isso depende bastante de para onde você quer ir. E a Alice responde, não importa muito. E o gato diz, então, qualquer direção serve, né? Mas será se serve mesmo? Né? Quando a gente não sabe para onde ir, então qualquer local, qualquer canto está bom. Mas esse qualquer serve, ele é muito desafiador. Imaginem vocês, não sei, um candidato ou um profissional que ele já tem sua formação aí completa, né? Acredita ter as aptidões para aquela área e ele é desafiado a se servir para uma área onde ele sempre considerou ser mais inferior por conta da sua capacidade já mais avançada, né? Provavelmente ele vai ter aí momentos que vai se perguntar, será se eu estou no local certo? Né? Será para eu estar aqui? Será se tudo que eu investi de tempo, né, de estudo, está valendo a pena para mim estar aqui onde eu estou? Né? Que são casos a se pensar, né? A gente tem que sempre levar em consideração esse qualquer lugar serve, mesmo que seja só para entrar, né? Talvez o para entrar, esse pensamento de que, não, eu vou porque é a minha porta de entrada, mas isso aí não é fator crucial de que você entrando, você vai conseguir chegar lá. Aí a gente volta para a questão desse planejamento. Produção, pode passar? Então, de quem é essa responsabilidade desse sucesso? Né? A gente não pode atribuir essa responsabilidade à empresa, né? Muitos profissionais, eles entram na empresa, passam até mesmo anos naquela mesma função e responsabilizam a empresa por não ter aí tido nenhum crescimento profissional. Alguma coisa está errada, né? Ou você está deixando a desejar algum aspecto, não utilizaria nem o termo deixar a desejar, mas falta acessórios ali que possibilitam mais além, né? Ou a empresa realmente ela não tem esse projeto, esse plano, né, de desenvolvimento profissional junto aos seus profissionais para poder tratar esse desenvolvimento dele, certo? Então, a gente também tem que buscar por fora, né, esse conhecimento, essas habilidades, para poder termos aí ascensão na carreira de sucesso. Vou passar. E aí, a gente parte para uma outra questão, que é a questão do sonho e do objetivo, né? Um objetivo sem um plano traçado para essa carreira, ela é só um sonho, né? Se eu não coloco em prática tudo que eu coloquei como critério para poder chegar àquele objetivo, ele nada mais vai ser do que um sonho. Então a gente precisa colocar isso no papel. É o que eu conto com vocês, se vocês tiverem como fazer isso agora, colocar no papel, para que a gente possa entender melhor, né? Desenhar mesmo, voltar à infância e desenhar tudo aquilo que a gente almeja para o futuro, e aí a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de como é que chega lá. Por exemplo, a gente, não sei, eu sempre tive o interesse de não só ser professor, trabalhar como professor, mas também como RH, né? Para chegar lá, eu tive que trilhar todo um caminho. Esse caminho desenhei realmente, caderno, papel, né? Tudo que eu precisaria fazer para poder chegar até lá. Né? Seja a graduação, seja um curso técnico, seja um curso de aperfeiçoamento, porque depois que a gente está na profissão, depois que a gente chega no carro que a gente quer, não pode parar. Tem que continuar, porque a gente tem a necessidade de ascensão de carreira, para não ficar na mesmice ali sempre, na mesma função, na mesma atividade, enfim. Né? E para a gente ascensão na carreira, a gente precisa se qualificar, né? Então, o que eu fiz? Quais foram as minhas estratégias que eu tive que colocar em prática para poder chegar até onde eu cheguei? Primeiro, né, a graduação, que talvez seja o primeiro passo, seja ela em AD, seja ela em presencial, enfim.
buscar o conhecimento, mas é buscar o conhecimento de verdade, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de AD, é muito comum a gente ver alunos dizendo que faz por fazer ou porque quer um diploma, e não é desse conhecimento que eu estou falando, não é de ter o certificado ou ter o diploma, é de ter o conhecimento para poder colocar em prática na hora que for desafiado, né? Muito do que eu aprendi dentro de sala de aula, graças a Deus por ter estudado de verdade, né, por ter tido mentores, professores, que eu considero mentores, que me colocaram esse conhecimento que eu pude colocar em prática. Se eu tivesse sido aluno displicente, eu tivesse só por estar, né, só para ter um certificado, muito provavelmente, quando eu fui desafiado a estar dentro de sala de aula ou estar dentro do RH, eu não teria tido total êxito, ou então eu teria tido uma certa dificuldade para poder chegar onde eu cheguei, né? Chegar num patamar maior do que o que eu entrei nessas instituições que eu passei, né? Então, é todo esse processo. Nessa jornada, né, de sonho, de objetivo, a gente vai ver nos próximos slides, né, alguns passos que vão facilitar nesse processo aí, a gente conseguir visualizar esse resultado final, né? Primeiro a gente já entendeu que o qualquer local não serve, né? Muitos, para todos, na verdade, né? Que utilizavam do termo de qualquer lugar serve, a gente já vai ver que não serve, né? Principalmente quando é confrontado com essa realidade, esse trabalho no dia a dia, né? Uma prova disso que eu posso dar para vocês é, por exemplo, se eu fosse colocado para trabalhar, sei lá, com mão de obra, mão de obra pesada, eu já não serviria para isso, né? Então, é esse processo de conhecimento também, de eu entender esse mercado, tá? Pode mudar o slide, produção. Então, aí a gente pode iniciar esse processo de planejamento pensando o que é que eu quero em curto prazo, o que é que eu quero para médio prazo, e o que é que eu quero para longo prazo, né? Quando a gente fala em curto prazo, vamos pensar daqui a 5 anos. Você, aluno, onde é que você queria estar daqui a 5 anos, né? Que seria mais ou menos aí o tempo de formação de uma graduação, né? De 4 a 5 anos, dependendo da que seja, e os tecnólogos um pouco menos, mas na média geral a gente tem aí um curto prazo, né, de 5 anos. Onde é que você gostaria de estar? Né? Onde é que eu gostaria de estar nesse momento? Profissional ou pessoal da vida? Porque vale também, né? O pessoal, ele acaba interferindo aí nesse lado profissional, né? Então, a gente pensa como um todo. Mas vamos focar aqui na questão profissional. Onde é que eu quero estar? O primeiro passo vocês já estão fazendo, é estudar a qualificação profissional. Né? A primeira qualificação profissional, vamos dizer assim, porque vão vir muitas aí à frente, né? E vocês vão perceber isso no decurso do que vocês vão se encabeçando aí nesse profissional que você quer ser no futuro, né? Por exemplo, existem áreas que demandam estudos praticamente que diários, né? Porque vamos falar da tecnologia, né? Cada dia existe aí uma tecnologia diferente, um estudo diferente, uma aplicabilidade diferente da ferramenta, né? Uma formulação dessa ferramenta, uma implementação nova, enfim. Então, tudo isso vai requerer estudos diários e concessivos dessa prática, desse ensino, desse estudo, né? E aí a gente precisa estar sempre se atualizando em relação a isso. Então, acredito que todas as profissões hoje em dia vão nos requerer aí esse estudo permanente para que a gente consiga chegar no topo, né? E aí a gente tem a curto prazo, né, que seria esse pontapé inicial, essa graduação, esse curso, esse primeiro contato com aquela futura profissão. A médio prazo, né, o que eu almejo para daqui 10 anos, aí já entra esses momentos esses pensamentos de um cargo de gestão mais elaborado, né, de uma presidência, de uma gerência, porque aí eu já tenho conhecido todos os processos dessa instituição, né, eu já tenho colocado, como diz no popular, a mão na massa, né, já tenho aí contato com o processo de produção que a minha empresa disponibiliza, e aí eu consigo assumir uma carreira
com um cargo maior dentro dessa instituição. E a gente também já pensa a médio prazo. E a longo prazo, não sei, aí uma diretoria, enfim, uma coordenadoria, uma coordenação geral, enfim, né? A gente tem aí também esses pensamentos a longo prazo. Isso eu estou trazendo para o lado mais profissional, mas também a gente pode colocar o profissional dentro do pessoal, né? A curto prazo, vou iniciar com salário mínimo, enfim, a médio prazo, eu já quero estar ganhando quanto? 5 mil, 6 mil, né? Porque tudo isso vai do empenho que você coloca nessa atividade, né? Do gasto que você dá tanto de energia como financeiro para poder se qualificar para essa ferramenta, esse cargo que você hoje ocupa e que amanhã você deseja ocupar. E a longo prazo, né, esse trabalho e esse retorno mais de forma efetiva, né? É um topo que a gente nunca chega no topo, mas a gente trabalha para poder chegar, né? E aí a gente vai passar por todo esse processo sempre pensando no curto, no médio e no longo prazo. E aí a gente entra em algumas estratégias que vêm a ser importante para esse processo, né, de autoconhecimento, de colocar no papel mesmo quando ele colocar esse novo objetivo, esse objetivo que você tem no papel, existem algumas estratégias que a gente precisa se perguntar, né? E quando a gente consegue escrever isso, a gente tem um resultado ainda maior, né? Se você conseguir fazer isso no papel, você vai ver que o resultado, ele é bem favorável, né? Com esse caminho que a gente vai passar agora, vocês vão ter aí, colocando no papel, um resultado que talvez só pensando ou só tentando entender não seria tão fácil, né? Então vamos lá. O que a gente pode colocar aí dentro dessa estratégia? Colocar para que, de fato, a gente consiga perceber o que é que se precisa, eu quanto indivíduo, quanto aluno, quanto profissional, para poder alcançar esses objetivos, certo? Então, vamos falar da primeira estratégia, que é o feedback. O feedback, ele, dentro das empresas, das organizações, ele não é tão bem visto, né? Mas porque a aplicabilidade dele não esteja errada, ou não esteja correta, 100% correta, ou porque o feedback ele foi dado, né, talvez por quem não deveria ter sido dado, enfim, a determinado momento, mas o feedback no geral, ele para ter, ou deveria ter, um peso muito significativo, né? Quando ele vem, claro, como uma crítica aí positiva, construtiva, e aí a gente tem que tirar de tudo o que é construtivo, né? A gente tira para a gente, para poder fazer a modificação, né? Para poder buscar aquele conhecimento que falta, ou aquela característica, enfim, e tira desse feedback o que não é construtivo e coloca de lado ali, né? Então a gente tem que procurar sempre o quê? Receber um feedback, por mais que você sinta que aquele feedback esteja sendo lhe passado como unicamente uma crítica ruim, você ainda dali consegue extrair algo bom. Então você pega aquele algo bom e faz o trabalho de modificação ou de incorporação dentro desse teu perfil, né? Então, o feedback ele vai avaliar um indivíduo, um grupo, ou até uma empresa sobre o desempenho que apresenta, né? E aí a gente tem que, às vezes, estar aberto também para receber, às vezes não, sempre estar aberto para poder receber esse feedback, né? E como eu falei, o feedback ele pode ser aí um grande aliado na hora de fazer esse planejamento. Se eu recebi um feedback, nesse feedback me disseram que, Wesley, você precisa trabalhar mais a sua questão lidar com a videoaula, com o momento atual da pandemia, que solicita, aliás, que te obriga a essa nova realidade, que é a videoaula, a videochamada, enfim, a conferência via tecnologia, e aí tu tem que trabalhar isso aí, agregar isso aí no teu cotidiano, porque senão, ou tu fica para trás, ou tu deixa aquela profissão, ou então tu incorpora de verdade e toca para frente. Então, quando eu recebo esse feedback e eu entendo e de fato eu tenho que agregar esse valor ou essa característica, seja por imposição do momento ou seja por vontade própria,
já trago isso aí como uma ferramenta a mais aquele conhecimento que eu já tenho. Porque cá para nós, né? Se a gente esse momento que a gente vive, a única ferramenta que a gente tem para poder ter contato aí com nossos alunos, isso eu estou falando da minha profissão, que é como professor, né? A única forma que a gente tem de estar com o aluno seria de uma forma virtual, né? Não tem outra alternativa. Eu tenho que aderir a essa nova ferramenta, né? Então, eu coloco para vocês dentro do feedback, porque a gente também passa por esse processo, né? Professores que, nesse momento atual, né, do ano passado para cá, existem inúmeros professores que acabaram desistindo da docência porque estavam entrando aí, estavam saindo da área de conforto, né, que é a sala de aula, que é o tete-a-tete com o aluno, e acabaram adentrando, tendo que adentrar nessa nova tecnologia, e não conseguiram, e não conseguiam usar a ferramenta, ou não sabiam, ou não tinham acesso à ferramenta, né, de uma forma mais facilitada que nós conseguimos acessar e ter, né? Então, a gente também recebeu esse feedback, fez esse trabalho, fez esse processo de imersão aí dessa nova modalidade dentro da nossa realidade. Pode passar aí para o segundo slide. A segunda estratégia, a gente vai pensar no estudo de mercado, né? O que o mercado mais oferece hoje? O que o mercado está pedindo, está demandando hoje, em termos de novas profissões, em termos de tecnologia, em termos de inovação, enfim, se a gente for pensar dentro das profissões atuais, né, a gente vai ter uma seção clara e muito maior na questão da tecnologia, né, vem dominando a nova era, todo dia é uma novidade, né, todo dia nós somos confrontados com novas ferramentas, nova tecnologia, nova linguagem, né? Porque quando a gente fala também da linguagem da informática, a gente está falando de uma linguagem diferenciada, né? E aí a gente vai ter que nos adaptar a essa realidade, né? E quando a gente observa o mercado, a gente também consegue verificar o que a gente tem de demanda maior dentro desse grande mercado, né? Em termos de novas profissões. Por exemplo, essa nova geração que está chegando agora, elas estão tendo aí chances dentro da área de informática, de tecnologia, muito grande, né? Existe uma defasagem de profissional no mercado nessas áreas que, poxa vida, se eu tenho aptidão para isso, por que não trabalhar nisso, né? A gente precisa nos conhecer e nos planejar justamente por isso, né? Eu seria uma das pessoas que não adentraria nessa profissão, né? Trabalhando com a tecnologia, enfim. Eu estou falando da tecnologia, mas eu não estou falando essa que a gente consegue ver, não. Eu estou falando da tecnologia a fundo mesmo, né? Processo de criação, de desenvolvimento, né? De técnico em TI, em ADS, enfim, esse desenvolvedor. A gente vai ver aí uma crescente, né, nesse campo, e aí é importante a gente estudar esse mercado para ver se eu tenho oportunidade, né, nesse ramo ou não, né, se eu tenho aptidão para isso, se o ramo que eu gosto ou que eu tenho aptidão realmente está aberto, está propício a novos profissionais ou a crescimento profissional ali dentro, né, naquele ramo de atuação, enfim, é importante a gente estudar mais pelo aspecto de entender como anda, né, esse mercado da qual eu almejo, para saber se vale a pena ou não adentrar nele, né. Queria saber se vocês têm dúvidas para a gente tirar. Já fazem 26 minutos, né? A gente pode fazer esse bloco de perguntas, caso tenha, ou quem quer fazer uma colocação de alguma situação, enfim, a gente abre aqui para o momento de vocês. Olha, a Mariana, que está falando, Mariana Aquino, diz que quer ser professora universitária, coordenadora universitária, é o sonho dela. Ponto. Então, você está no ambiente correto, né?
Primeiro que você já está dentro de uma instituição de ensino, né, como aluna, estudando, acredito eu. O que eu lhe aconselho? Se engaja, participa do que a instituição te dá como oportunidade para participar, né? Enfim, ser líder de sala, todos esses mecanismos que as instituições de ensino ela traz para o aluno engajamento dentro da instituição. Né? Então, é uma ótima forma de você já estar aí se colocando naquele lugar, né? Auxiliar de coordenação, estagiário na coordenação, que aí você pode ver como é esse trabalho, esse dia a dia, e esse processo de estágio ele te ajuda a decisão final para saber se realmente é aquilo que você quer, porque é o primeiro contato que você vai ter, né, com aquela atividade, né, profissional, enfim. A Vanusa sumiu aqui, Ricardo falou, mas passo rápido. Ivanusa disse: sonho concluir a graduação, me especializar em marketing. Pronto, uma área muito boa. A gente vai falar já um pouco sobre marketing também, marketing pessoal. Ele entra dentro desse planejamento. É uma área que também cresce a todo momento, né? Principalmente marketing aí digital. A gente vem trazer aí tecnologias e avanços. Quem diria que hoje a gente fosse fazer que um dia a gente fosse fazer supermercado através do meio da informática, né? Ajuda da informática, enfim, através da informática, dos aplicativos, e o marketing digital ele não deixa de estar aí dentro porque ele vai fazer justamente esse trabalho de divulgação destes produtos ou deste mercado, enfim. Então, volta para o slide, por favor, produção. Pode passar. E aí, outra estratégia também muito importante, né, dentro desse contexto do planejamento, que a gente pode levar em consideração como um dos pontos a ser observado, é a questão do network, né? Além do que eu faço, né, do que eu estudo, ou do que eu me planejo, o que eu estou fazendo para poder chegar a alcançar aquele objetivo. O network, ele vai ser essa rede, né, essa rede de contatos. Então, além de eu conhecer estrategicamente, é importante que eu me coloque dentro daquele mundo, dentro daquele viés, dentro daquela legião de profissionais que já existam ali, estudam, que trabalham, que se colocam dentro daquela profissão que você almeja. Por exemplo, hoje, mesmo estando afastado dentro do RH de fato, que seria o RH do dia a dia, né, eu só estou dentro de sala de aula, mas esse meu network ele ainda é muito forte, porque eu faço parte da Associação Brasileira, né, eu mantenho contato em grupos com profissionais de RH, a gente participa de palestras, de lives, enfim, a gente ainda mantém uma vivência, mesmo não estando no dia a dia dentro do RH, mas a gente ainda mantém uma vivência próxima a esse meio, a gente ainda tem essa ligação forte com esses profissionais do mercado atual e que estão ainda atuando dentro das suas organizações. Então, esse network, hoje, basicamente, a gente está usando, né, a internet para poder se conectar, né? A gente tem as redes sociais como o LinkedIn, que vai fazer esse trabalho muito bacana, não só de conversa entre os profissionais, mas também de publicação de vaga, de dicas, enfim. É uma ferramenta, é uma plataforma muito bacana. Para quem está iniciando, né, porque lá a gente vai ter inúmeros artigos onde vai te ensinar ou te orientar passos importantes para a tua carreira. Existem algumas pessoas que trabalham com mentoria dentro da plataforma 100% gratuita, às vezes é da área que você busca, isso é muito importante, você se engajar com essas pessoas, né, manter o primeiro contato, escolher esse mentor aí para poder te fazer orientações de como você deve proceder, o que você deve fazer em termos de cursos paralelos para poder agregar valor, enfim, todos esses posicionamentos a gente acaba conseguindo agregar dentro dessas plataformas e fazendo esse network.
E eu ainda levaria mais adiante que algum tempo atrás a gente escutava muito falar o que indica, né? A peixada, era muito comum a gente escutar isso e o que indica. Talvez a gente tenha só trocado as nomenclaturas do que indica para o network. Mas qual que é a diferença de um para o outro? Né? No que indicava já era suficiente para a pessoa que foi indicada assumir a vaga. No network é um pouco mais diferente. Não por ser no network, mas a realidade de hoje ela demandar uma outra necessidade. Né? Então a gente tem aí um network, a gente consegue uma indicação, mas a gente também tem que agregar competências e qualificação profissional para poder assumir essas indicações que nos foram feitas, né? Por isso que eu disse a necessidade lá na frente de eu estou iniciando a minha vida acadêmica, é importante eu realmente estudar, aprender, para poder lá no futuro, ou numa possível indicação, eu conseguir colocar em prática o que eu aprendi. Por quê? Porque se eu não aprender, eu não vou conseguir colocar em prática e, consequentemente, eu não fico no que indica. Né? Então, não vai adiantar nada ser indicado, mas eu não ter absorvido aquele conhecimento que eu deveria ter absorvido lá na frente para poder colocá-lo em prática. Né? É muito comum hoje alguns alunos aí se formarem pelo diploma, os que conseguem adentrar no mercado pela profissão que escolheu, né, ou que estudou, e chegando lá não consegue exercer de fato a profissão porque só tem o diploma e não tem o conhecimento que foi passado, né? Não agregou aquele conhecimento que deveria ter agregado, e aí, na hora de colocar em prática, não conseguiu colocar, né? Então, uma certeza é clara. Mesmo com network, mesmo com indicação, a gente tem que ter a capacidade técnica, de fato, para poder agregar dentro dessa possível vaga que a gente vem assumir através do network. Então, o network ele vai servir não só para indicação de vagas, né, que você pode ser indicado através de um network, mas também para indicação de qualquer outra coisa que venha aí fazer parte daquele meio. Seja a indicação de um curso novo que abriu, seja a indicação de um teste psicológico, um teste técnico para RH que tenha sido lançado no mercado e que tenha um olhar mais visionário, e o outro que estava sendo utilizado já não atende mais, enfim. Né? O network ele vai te dar essa abertura, essa porta para esse diálogo e essa interação também de buscar o conhecimento ao novo, certo? Pode passar, por favor? Pronto. E aí, a gente vem numa quarta estratégia, que é o marketing pessoal. A Ciana está falando aqui, a minha empresa, na minha empresa temos um incentivo se indicarmos um profissional para alguma vaga. Pronto, muito bacana. Isso é um processo muito bacana por parte da empresa, né? E também é uma certa responsabilidade para quem está indicando, né? Uma vez até que você esteja ganhando aí uma premiação pela indicação. Muito importante esse processo de indicação, porque a gente já tem ali uma familiaridade, né? Já significa que essa pessoa que está sendo indicada, possivelmente, né, tem aí, como é que eu posso dizer, um certo agregador entre o que vai me trazer como empresa e o que a empresa tem para oferecer àquele possível candidato ali, àquele candidato em potencial. A Aninha Eloá está dizendo: eu resolvi estudar administração, já seguir o rumo que estou. Gosto muito do setor de administração, porém sempre me aprimorar. E é importante, né? Para quem trabalha em administração, que é um leque muito vasto, né? Você tem que estar aí informado direto, porque as coisas mudam assim de uma forma muito veloz, certo? Então, voltando aqui, Isaac Souza
ideias você daria para quem quer começar na área financeira nesse ano de pandemia? Seria melhor procurar um estágio, um trabalho como assistente administrativo, ou talvez procurar um curso? Bom, vamos lá. Eu acredito que você já esteja estudando, né? Já esteja dentro da área financeira. Não sei se você está fazendo gestão financeira, enfim, mas se tiver, você já está dando o primeiro passo, certo? E o que eu aconselharia? Tenta iniciar com estágio, né? É o melhor momento para você colocar o que você conhece em prática, né? O que você já aprendeu dentro de sala de aula. É uma ótima oportunidade de você agregar conhecimentos novos dessas empresas ou com essas pessoas que você está aí ajudando, ou trabalhando, ou estagiando, enfim. Né? Então, o primeiro passo que eu aconselharia é o estágio, né? Até porque uma vaga já de profissional formado, você já teria que ter uma bagagem de conhecimento, know-how de conhecimento muito maior, né? E talvez não seja a leitura do momento. A gente tem que também ponderar isso aí, né, na questão do autoconhecimento, saber até que ponto eu posso ir. Né? Não posso também, eu tenho que me conhecer como profissional e saber se eu já tenho uma aptidão ou não para poder lá em cima, dar um pé maior do que eu passo, um passo maior do que o pé. Né? Então, eu não posso, sei lá, estou estudando agora e já pensar que o meu primeiro emprego vai ser de coordenador, né? De uma empresa de contabilidade, enfim. Então, acho que a gente tem que cumprir estágios. Isso é importante, porque tudo isso aí você vai colocando lá na sua malinha de conhecimento, né? Vai criando o seu know-how e vai te fazer lá no futuro, né, trazer toda essa bagagem à tona caso você precise na hora de concorrer a uma vaga, na hora de se colocar como profissional, a questão do marketing pessoal aí, enfim, né, a gente vai conseguir adotar esse conhecimento dentro aí do que a gente almeja lá no futuro. O marketing pessoal, ele é a nossa melhor marca, não tem para onde correr, né? Como diz aí na figura, nós somos a nossa melhor marca. Né? E o que é que eu faço da minha marca? Né? Será se o mercado, e é algo que a gente vai pensar, será se o mercado hoje me compraria? Né? Eu estou falando no sentido profissional da coisa, certo? Será se o mercado hoje me compraria como profissional? Será se eu já tenho a capacidade, sei lá, tenho uma vaga disponível de supervisor? Será se eu já tenho a capacidade para supervisão? Será se eu tenho o conhecimento já necessário que pede aquela vaga? O conhecimento necessário para assumir um cargo de chefia? Então, tudo isso nós temos que nos olhar e pensar e avaliar, né? E ser justo, porque não adianta a gente também se colocar em situações que a gente não vai conseguir dar conta, certo? Pode passar aí para o segundo, o quinto slide, o próximo slide, por favor. Acompanhar a tendência de mercado, né? Eu até já falei um pouco lá na frente. Então, antigamente a gente tinha uma sala de aula que quem tinha aptidão para falar à frente ou para uma turma muito grande, isso já era suficiente. Hoje não. Hoje a gente tem que ter aptidão para poder falar de frente a uma câmera, imaginando quantas pessoas estão nos assistindo, né? Complicado, né? E aí a gente vai estudando e vai quebrando essas barreiras que possivelmente Patrícia Dutra, o planejamento é pavimento da relação dos sonhos. Quais os passos você deve dar para realizar seus sonhos? Está dando esses primeiros passos? Muito bacana, é isso mesmo, né? A gente começar a alicerçar, né? Esse processo de chegada até o sonho, é fazer um alicerce, né? Eu acredito que o alicerce, ele venha a ser aí, no primeiro momento, venha a ser esse tudo, essa graduação, essa primeira formação, até o momento que você vai se identificar ou não com aquela situação. Então, acho que aí é o alicerce para você levantar essa construção que é o seu sonho final, né? Até porque a gente sempre a gente faz o pouco pensando no muito, né? O pouco que eu digo a gente inicia esse processo
pensando no muito, né? Pensando em chegar na gerência, pensando em ter o próprio negócio, né? Isso também é muito importante. A gente vai ver aí, quando a gente fala de acompanhar a tendência de mercado, a gente também vai ter essa questão do empreendedorismo, né? E aí, quando a gente se conhece, a gente vai entender até que ponto eu posso chegar dentro desse empreendedorismo, acompanhar a tendência de mercado, saber onde é que eu adentrando, eu vou ter mais facilidade para poder alcançar esse meu objetivo, esse meu sucesso, né? Às vezes, nem todo mundo nasceu para trabalhar para alguém, né? Existem pessoas que nasceu para trabalhar para si. Então, eu preciso também conhecer essas competências que são inatas. O Douglas está dizendo realmente o conhecimento e disposição que fazem a diferença, com certeza. E o seu trabalho no dia a dia. Outra coisa que eu posso trazer para vocês em termos de oportunidade, que eu vivenciava muito dentro do RH, que era pessoas que acreditavam não ser vistas ou não estar sendo vistas, e de repente eram convidadas para uma promoção ou para um desafio diferenciado ali, enfim, e as próprias pessoas não se acreditavam ou achavam que não estavam sendo vistas, mas de uma coisa, cara, aluno, pode ter certeza, você sempre está sendo visto por alguém. Pode até ser que não seja o seu chefe, mas alguém está ativando. E esse alguém, ele pode estar esperando para te dar uma oportunidade, seja dentro da tua instituição mesmo, da que você trabalha, ou seja em outra. Né? A gente sempre está sendo observado por alguém. E aí a gente vive numa gangorra. Um dia eu estou iniciando, outro dia eu posso estar lá em cima. Né? Então, a gente vive esse network, acompanha essas tendências de mercado e se colocando sempre com marketing impecável, porque é aquilo ali que vai fazer o teu diferencial. Né? Uma pergunta que eu posso até deixar para vocês, muito bacana, para que vocês pensem sobre isso você se contrataria como profissional? Né? Dentro desse marketing profissional, você se contrataria? Ou você contrataria o seu colega? Tenho certeza que dentro da sala de aula hoje que vocês estudam, pessoas que você olha assim e diz, com certeza essa pessoa não contrataria. Assim como existem outras, você diz, essa pessoa com certeza eu gostaria de ter no meu time profissional. Com certeza que com essa pessoa eu ganharia aí o mundo, né? Então, cabe também a reflexão. Pode passar o slide. E aí, vamos colocar tudo no papel, certo? Por que colocar no papel? Porque a gente consegue ter essa visão do futuro, tá? A gente vai responder algumas perguntinhas, que são perguntinhas básicas, mas que são perguntinhas que vão conseguir fazer com que a gente desenhe um mapa desse planejamento. Pode passar. Então, o que eu gostaria de fazer? Né? Isso aí, geralmente, a gente faz quando está iniciando a vida acadêmica, a vida profissional. Né? Algumas pessoas têm o privilégio de se perguntar, algumas pessoas têm o privilégio de darem tempo para poder decidir, né, se é aquilo que quer ou não, de entrar no curso, testar o curso para ver se é aquilo que quer ou não. Já outras não têm, mas quem tem a oportunidade já desenha aí, já faz esse planejamento pensando nesse primeiro ponto, que é o que eu gostaria de fazer, que a gente pode usar como subtemas qual assunto me interessa, o que me interessa de verdade, o que eu gosto, o que eu estou fazendo, é meu pai que gosta, é meu pai que quer, ou sou eu que gosto, ou é o mercado que está dizendo que paga muito, né? E aí a gente se defronta com outra situação, que é a questão financeira. Tem pessoas que vão para algumas áreas acreditando que vai ganhar dinheiro, só pelo dinheiro, e aí a gente vê profissionais frustrados, porque no final a gente se dá conta de que não é aquilo que gostaria de ser, mas já estou ali, o que serve, e aí serve para quem? Será se eu vou ser bom profissional? Né? Será se eu não estou só me colocando para trás como pessoa, enfim, porque uma coisa vai influenciar na outra. Se o meu profissional não estiver bem, o meu pessoal não vai estar. Se o meu pessoal não estiver bem, o meu profissional muito menos, muito menos. Pode mudar o slide, por favor?
O que realmente eu gosto de fazer? Tem coisas que eu gosto de fazer, mas tem coisas que eu realmente gosto de fazer, né? Então, o que realmente me interessa, né? Eu gosto de eu gosto de ler, mas é o que realmente eu gosto de ler? Será se o que realmente eu gosto de ler, eu gosto de fazer, é o que eu estou fazendo hoje? Charles Duarte, o que vale acima de tudo é o conhecimento do camarada. Com certeza, o conhecimento também faz parte, mas um conhecimento sem uma postura profissional não adianta. Vou lhe dizer o porquê. Porque um conhecimento você pode atribuir, você pode contratar um, não sei, um estagiário que dentro do RH a gente chama de pedra bruta, sem conhecimento nenhum, mas ele tem uma ótima postura profissional. E aí a gente consegue lapidar essa pedra bruta e agregar todo o conhecimento que lhe falta. Mas se o camarada chega com conhecimento, chega com uma personalidade, com uma vivência muito pesada, muito provavelmente as empresas, os gestores, enfim, não vão conseguir modificar um camarada desse. Então, é dois pesos e duas medidas. A gente tem que analisar muito em relação a esse profissional na hora da contratação. Beleza? Pode mudar o slide, por favor. Volta. O que realmente eu sei fazer. Volta só mais um. O que realmente eu sei fazer. Sou bom em e me destaco em. Em que? Em que eu sei fazer de bom? Em que eu me destaco? Charles, você deveria saber do Senhor talento primeiro. Você deve saber do seu talento. Com certeza, o autoconhecimento, Charles. Certo? Não adianta eu me colocar numa situação que eu não gosto, só pelo dinheiro ou porque meu pai quer, que no final não vai dar certo. Né? Seria um profissional frustrado. Então, o que realmente eu sei fazer? Sou bom em quê? Eu me destaco em quê? Né? E aí, isso aí ele vai te ajudar a te dizer se realmente tu tá ou não no caminho certo. O que tu tá fazendo todos os dias? Tá te agradando? Tá te deixando feliz? Tu tá sendo bom naquilo? O que você tá estudando hoje? Seja administração, enfim, RH, não sei o curso que você está fazendo hoje. Isso tá te fazendo bem? Tu tá sendo bom nisso aí que tu tá estudando? Né? Tá te agregando de verdade esse conhecimento? Se não tá, pensar, né? Rever essa situação, rever esse conceito aí, talvez mudar de curso, enfim, faz o que agrega, faz o que dá prazer, faz o que te valoriza como profissional. Pode passar para o próximo slide. Quais recursos preciso para alinhar com a oportunidade que busco? Né? Quais são esses recursos que eu falo aqui, que eu cito? Né? O que eu vou precisar ter nesse caminho para poder chegar até o objetivo? Eu preciso ter uma graduação? Beleza, vamos correr atrás. Preciso ter estudos publicados? Beleza, vamos correr atrás. Né? O que eu preciso colocar de recurso, seja financeiro, seja material, seja intelectual, seja emocional, que é muito importante também, seja o recurso que for. A Ciana Ferreira, onde trabalho, formação é muito importante, promoção só para quem é formado. Muito bacana. Então, eu já tenho aí o talento e eu estou agregando com valor, tá, Ciana? Muito bacana essa visão da sua empresa, viu? Show de bola. E aí, o que é que eu preciso agregar de valor para poder chegar naquele cargo? Para eu ter um cargo, não sei, jornalista de RH, eu preciso, dentro da experiência, ter, não sei, um curso de psicologia. Então, vamos buscar esse curso de psicologia. Esse é o recurso que eu preciso ter para poder chegar lá naquele objetivo. Né? Como a Tassiana colocou aí, na Mendonça, de fato, professor Wesley, não basta somente aptidão. Se não trabalhar essa aptidão, não será produtivo.
Certamente, grande Neymar. Então, é um desafio, né? Desafio para todo mundo. E aí eu ainda trago mais, puxando o assunto do Rodrigo, eu sempre gostei de matemática e física. Olha aí, né? Isso aí é aptidão, é prazer, é gostar, e você se encontrar na profissão que você escolheu. Então, pois bem, esse recurso, a partir do momento que eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, eu preciso saber quais são os recursos que eu vou ter que ter, né? O que eu vou ter que aplicar como característica para poder chegar lá naquele objetivo. Pode passar. Pode passar slide. Montar a estratégia. Cada estratégia ela vai ser moldada de acordo com o objetivo a ser cumprido, né? Então, a cada vaga que eu almejo, eu tenho aí uma estratégia diferente. Isso aí vai ser individual, porque não existe como eu usar a mesma estratégia que eu usei para mim para quem vai se formar no CEI em medicina. São estratégias que vão ser totalmente diferentes, né? E as estratégias, elas vão sendo aí adequadas a cada caso. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Talvez para um outro analista de RH, para que ele chegasse até a vaga de analista, ele só precisou ter o curso de RH. Eu não precisei só ter o curso de RH, eu precisei de uma formação de implantação de RH, precisei de um treinamento DISC, né, para poder chegar até analista de RH. Isso aí vai, né, não só da empresa, mas também do profissional. Né? Ele vai desenhar a estratégia dele. Então, individual. Cada um monta aí a sua estratégia da forma que for mais conveniente. Ou que o mercado solicitar, né? Também tem isso. Agradeço a instituição, agradeço a coordenadora Lília, a coordenadora Luciana, minha equipe maravilhosa. Desejo a todos muito sucesso e até a próxima. Eu espero que você tenha aprendido bastante com essa palestra. E agora chegou a hora de colocar os teus ensinamentos aprendidos essa tarde em prática. Então vamos lá? Acesse agora a sua sala de aula virtual no seu ambiente virtual de aprendizagem e responda ao questionário da Maratona do Conhecimento. Lembro que essa atividade vale até 1 ponto na sua nota de NP1. Bons estudos e até a próxima!